Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse modelo de vestido, que foi o modelo que vocês me pediram muito no Instagram, então eu trouxe passo a passo aqui. Já começa separando um papel e uma caneta para você anotar tudo que eu vou mostrar aí, tá certo? Vou começar com a parte do busto. Tem o busto frente e o busto costas. O busto frente vai ser a medida do seu busto dividido por 2. O meu deu 41,5. O busto costas vai ser a medida completa do busto. Vou fazer um desenho básico de como que vai ser o vestido para que vocês possam ter uma noção melhor do que eu tô falando, tá? Essa parte do busto é essa parte de cima do vestido, onde fica o seio. Aí tem o corpo do vestido e tem o babado. Tudo eu vou estar colocando as informações. Agora eu vou anotar as medidas da saia do vestido, que foi essa que eu marquei. A primeira medida que eu vou anotar vai ser a medida do comprimento da saia. O comprimento que eu escolhi foi de 76 centímetros, mas aí é a sua escolha, tá? Vou mostrar novamente no desenho para vocês entenderem de qual parte eu tô falando. Daí agora eu vou colocar o comprimento do babado. O meu babado eu quis que ficasse com o comprimento de 40 centímetros. Daí eu vou novamente no desenho e vou anotar essa informação. Agora eu vou colocar as medidas da largura da saia e largura do babado. A medida da largura da saia vai ser a sua cintura mais 50 centímetros. No meu caso, a soma deu 121 centímetros, ou 1,21 m. Daí agora eu vou para a medida da largura do babado. A largura do babado vai ser esse resultado que deu da soma da sua cintura mais 50 centímetros mais 50 centímetros. Então ficou 121 mais 50 centímetros, que deu 171. E gente, eu quase esqueci também. O comprimento, do cropped, dessa parte do busto, é 23 centímetros, tá? Prontinho, gente. Feito isso, agora eu vou passar tudo isso pro papel. Você pode já fazer diretamente no tecido. Eu prefiro fazer antes no papel, porque pelo menos eu guardo essa modelagem e eu posso usar outras vezes sem precisar fazer o mesmo processo de novo. Mas então, vou começar passando as medidas do busto pro papel. Então eu esquadro ali com lápis e a minha régua, e aí em seguida eu vou marcando com o piloto para vocês visualizarem melhor também. Comecei colocando a medida da largura do busto, no caso a medida da largura dividido por 2, tá? E depois eu vou colocar a medida do comprimento. Vou marcar, vou esquadrar e depois eu vou fechar o retângulo. Feito isso, agora eu vou colocar todas as informações. É bem importante que você coloque as informações, tá? Essa modelagem ela serve para cortar tanto a parte da frente do busto quanto a parte das costas. Mas quando for cortar a parte das costas, vai ter que cortar na dobra do tecido, para que ele saia completo. Caso você não tenha entendido essa parte, volta o vídeo quantas vezes forem necessárias até você entender direitinho, tá? Mas você vai entender melhor quando estiver fazendo o processo de corte e costura. Agora eu vou desenhar a parte da saia do vestido com essas medidas que eu coloquei na tela. Vou pegar a medida da largura e vou dividir por 2. Eu tô dividindo por 2, gente, porque essa modelagem ela vai ser feita para usar na dobra do tecido, tá? Se você dobra o tecido e coloca a modelagem na dobra, daí quando você corta, que você abre o tecido, vai estar a medida completa. Então, a gente vai dividir esse valor por 2.
Caso você não quiser dividir por 2, quiser fazer a medida completa, você pode, sendo que você vai gastar mais papel sem necessidade. Mas enfim, passei a medida da largura, daí agora eu vou para a medida do comprimento. O comprimento, como vocês viram anteriormente, foi de 76 centímetros, então eu marco e depois eu vou esquadrando. Gente, é bem importante que você tenha uma régua, tá? Até para mesmo não sair torta. Então, se você tiver um esquadro, melhor ainda, porque você vai esquadrando, aí vai descendo com a régua bem certinho e a medida vai ficar correta, tá bom? Se você não tiver, não tem problema, mas tenta deixar o mais reto possível. Prontinho, agora eu vou naturalmente fechando o retângulo. Feito isso, gente, agora eu quero que vocês prestem atenção. Ali no cantinho lá em cima, eu vou subir 7 centímetros. Então, eu pego a fita métrica e vou subir 7 centímetros. Depois eu faço uma marcação agora na horizontal, medindo 5 centímetros. Então, eu fiz uma na vertical, marcando 7, e outra na horizontal, marcando 5. Agora, com a régua curva, eu vou posicionar ela desse jeito, até eu achar uma curvatura ideal para poder marcar. Primeiro eu marco com lápis para ver se está tudo ok, e em seguida eu venho e reforço com o piloto. Faça a curvatura dessa forma. Caso você não tenha régua, você pode fazer à mão, mas toma cuidado para não sair todo torto, tá? Agora eu vou apenas cortar a modelagem. Ah, e não esqueçam de colocar as informações. Após finalizar essa, eu vou fazer o babado. O babado é bem simples, você vai colocar a medida da largura e do comprimento, em seguida você vai fechar o retângulo. Após isso, coloca as informações e em seguida você corta. Prontinho, as 3 partes já foram cortadas, agora a gente só vai passar para o tecido. Bom, já peguei o tecido e já dobrei ele dessa forma. Eu organizei a estampa desse jeito. Daí agora eu venho com a modelagem da saia do vestido e posiciono onde eu quero cortar. Daí eu venho com um lápis giz de alfaiate, que é um lápis próprio para você riscar tecido, e começo a marcar por toda a volta da modelagem, para em seguida eu cortar. Só para lembrar vocês, eu coloquei a modelagem na dobra do tecido, tá? Tanto que tem essa informação na própria modelagem, indicando onde fica a dobra. Por isso que é importante você colocar todas as informações. Prontinho, daí agora eu só vou cortar essa orelha que tá sobrando aí. Ah, gente, só para deixar claro, eu cortei o tecido nessa posição com a auréola virada para baixo porque eu queria preservar a estampa desse jeito como tá, certo? Porque normalmente a gente coloca a modelagem no sentido da auréola, no caso paralelo à auréola, mas como eu queria preservar a estampa, eu cortei dessa forma. Pronto, agora eu tô cortando a modelagem do babado, então eu posiciono ele na dobra, tá? E vou cortando em volta. Eu não marquei antes, eu já fui cortando porque é uma modelagem mais simples de cortar. Mas se você se sentir mais segura desenhando antes, você pode desenhar, tá?
E agora, por último, eu vou cortar a parte do busto. Então, eu dobro novamente o tecido e vou colocar a modelagem. Eu tô colocando a modelagem no meio, gente, porque eu quero pegar essa parte da estampa, onde só tem esses coqueiros e essas flores. Eu não quero pegar a parte do tucano, por isso que eu coloquei bem no meio. Daí eu corto e eu vou cortando na dobra, tá? Feito isso, agora eu vou cortar essa parte da dobra, porque essa parte é o busto frente. Ou seja, são duas partes, o busto costas que é completo. Então eu vou colocar a modelagem novamente em cima da dobra e dessa vez eu vou cortar ele completo, não vou cortar ele no meio. Daí depois eu cortei uma tira de 1,5 m. E aí quando você for costurar, você vai fazer 2 dobrinhas na ponta e mais uma dobrinha no meio. E passa uma costura para formar o cordão. Mas enfim, gente, cortei todas as partes, daí eu vou passar todas no overlock para poder fazer o acabamento. Caso você não tenha overlock, você pode fazer um ponto zigue-zague da sua máquina. Você faz uma leve dobrinha de meio centímetro na ponta e passa no zigue-zague. Prontinho, né? Após passar tudo no overlock, né? Após você fazer o acabamento, você vai pegar a parte do busto costas, vai fazer uma dobrinha e vai passar uma costura em cima e embaixo. O ponto reto mesmo, tá? Sem segredo. Feito isso agora, eu vou tirar a linha da bobina e vou colocar o lastex. Então faço essa troca para poder fazer a costura do lastex, tá? Lembrando que o lastex você só precisa colocar na parte da bobina. Daí agora eu vou passando a costura em cima da costura de acabamento que eu fiz. Vou conferir para ver se tá ok. Vou fazendo essa costura até o final. Chega no final, levanta o calcador, vira um pouquinho e passa a costura novamente. A distância é de um calcador, meio centímetro, tá? A distância de uma costura para outra. Vou fazendo isso até o final. Prontinho, ele vai ficar desse jeito. Prontinho, passado a costura no lastex vai ficar assim, fica bem bonita. É um processo demorado, mas vale a pena. Depois agora eu vou pegar as duas partes que eu cortei do busto, vou colocar uma por cima da outra. Essa parte é o busto frente, tá? E vou passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo, uma costura reta mesmo. Após eu fazer isso, eu vou desvirar, vou virar para o lado direito e em seguida eu vou passar uma costura de pesponto na parte de cima e na parte de baixo, que é uma costura reta, tá? Só para dar firmeza e ele fica com um acabamento mais bonito. Prontinho, passei a costura, ficou assim. Daí agora eu vou dobrar no meio e vou cortar. Tomem cuidado com essa parte, né, para a costura não sair torta. Se você preferir fazer uma marcação no giz ou no lápis, você pode. Eu, como já tenho costume, eu só dobrei e cortei, mas tomem cuidado, tá? Cortei as duas partes, agora eu vou fazer o acabamento na overlock e em seguida eu vou fazer uma dobrinha e vou passar uma costura na doméstica. Vou pegar agora a parte do lastex, gente, e vou passar com elástico na parte de cima e na parte de baixo. Lembra que quando eu fui fazer o acabamento no início eu fiz uma dobrinha e passei uma costura? Então, vai ser por essa aberturazinha que a gente vai colocar o elástico. Em seguida, agora eu vou pegar essas duas partes da frente e vou colocar por cima da parte das costas, direito com direito, avesso para fora, e vou prender as laterais para em seguida passar uma costura. Feito isso, ele vai ficar assim, o acabamento fica bem bonito, eu gostei bastante. Daí agora eu vou vir com a tira, né, no caso o cordãozinho que eu fiz, e vou passar por dentro. É bem simplesinho de fazer o cordãozinho, foi como eu mostrei pra vocês. Eu fiz uma dobrinha do lado, outra dobrinha do outro, uma dobra no meio e passei uma costura. Enfim, agora eu vou vir com babado e vou passar uma costura reta por toda essa parte de cima. Lembrando que você vai colocar no último ponto da sua máquina, no ponto mais largo, e não vai dar retrocesso nem no início e nem no final. Desse jeito ele já vai ficar todo franzidinho. Caso ele não fique franzido, não tem problema. Você vai puxando as linhas que sobraram, né, quando você terminou a costura, para poder ir franzindo o tecido.
Daí agora eu vou só arrumar o franzidinho até ele se encaixar perfeitamente com a parte da saia do vestido. Eu vou encaixando, ó, porque aquela parte do final tá sobrando, então eu vou arrumando o franzido até ele se encaixar perfeitamente. Quando eu ver que ele tá batendo certinho com o tamanho da saia, eu vou virar ele desse jeito e vou prendendo ele na saia com alfinetes. Nessa hora você vai costurando com calma, vai arrumando o que tem que arrumar, né, do franzido, e vai passando a costura devagar mesmo, tá? Não precisa ir de uma vez. Feito isso, o babado já vai ter sido colocado. Daí agora eu vou fechar a saia e vou passar uma costura. Vou prender com alfinete antes para deixar tudo certinho e depois eu vou passar uma costura reta na doméstica. Pronto, fechei a saia, fiz o acabamento dessa parte de cima, tá? Só foi uma dobrinha e passei uma costura, normalmente como eu faço. E aí agora eu vou colocar um elástico por toda essa volta. Então eu vou pegar o elástico com a medida da minha cintura, prendo com esse alfinete e vou passando por toda a volta, até sair o elástico do outro lado. Feito isso, eu vou passar agora 2 costurinhas, uma em cada ponta do elástico para poder prender ele. E agora essa pontinha que ficou aí em cima, eu vou dobrar e vou passar uma costura na parte de trás. Dessa forma. Feito isso, gente, já tá pronto o vestido, agora eu só vou vir com o cordão e vou fazer a passagem dele. Começo passando, né, pela parte de cima do busto, depois eu passo pela saia e em seguida, novamente pelo busto. Prontinho, gente, esse foi o resultado. E caso você queira aprender a costurar e não seja daqui de Recife, eu tenho um curso online completo para você aprender do zero. E se você for de Recife, eu também dou aulas presenciais, tá? Mais informações na descrição. Beijos!